Eles acharam que a minha velhice me fez esquecer quem é a dona do teto que os abriga. Sou Dirce, 71 anos, enfermeira aposentada aqui de Vila Velha. Chamaram-me de fardo na minha própria mesa, mas o troco vai ser implacável. O cheiro de maresia aqui na Praia da Costa tem o poder de corroer quase tudo. Enferruja os portões de ferro, descasca a pintura das paredes e, se a gente não tomar cuidado, parece que enferruja até a alma da gente. Eu moro neste apartamento de frente para a rua lateral da praia há mais de 30 anos. Comprei cada tijolo, cada metro quadrado de piso de taco, com o suor de incontáveis plantões noturnos no hospital público em Vitória. Atravessei a terceira ponte de ônibus de madrugada tantas vezes que perdi a conta, limpando feridas, segurando a mão de gente que estava partindo, engolindo o cansaço com o café ralo da copa dos funcionários. Tudo isso para ter o meu canto, o meu porto seguro. Mas o destino tem uma ironia muito cruel. A gente passa a vida inteira cuidando dos outros, construindo um ninho forte para acabar descobrindo que chocou o ovo da serpente dentro da própria casa. Faz exatos 2 anos e 4 meses que meu filho Cássio e a esposa dele, Priscila, vieram bater na minha porta com meia dúzia de malas e uma história triste. Disseram que o aluguel do apartamento deles estava pela hora da morte, que o dono tinha pedido o imóvel e que precisavam de um lugar para ficar só por uns 6 meses, até juntarem dinheiro para dar entrada em um cantinho próprio. Coração de mãe é terra que ninguém pisa, dizem por aí. Mas a verdade é que coração de mãe é terra que os filhos pisam, pisoteiam e ainda cobram a escritura. Eu abri as portas. Afinal, o apartamento é grande. São 3 quartos, e desde que meu falecido marido se foi, o silêncio aqui dentro às vezes gritava nos meus ouvidos. O problema é que a visita folgada logo se transforma em dono da casa. O ditado é velho, mas é certeiro. Dá-se a mão e eles querem o braço inteiro. A invasão foi silenciosa, como a maresia comendo o ferro. Primeiro, Priscila começou a implicar com as minhas coisas. Um belo dia, cheguei da padaria e minha coleção de dedais de porcelana, que eu guardava na prateleira da sala, tinha sumido. Quando perguntei, ela deu um sorriso de canto de boca, daquele jeito cínico que ela tem de quem acha que sabe mais da vida que todo mundo. Ah, dona Dirce. Guardei numa caixa de sapato lá no fundo do armário da área de serviço. Aquilo acumulava muita poeira, dava uma aparência de casa de velha. A sala precisa respirar. Casa de velha. A casa era minha, a velha era eu. Mas eu engoli em seco, para não render briga, para não chatear o Cássio. Afinal, pimenta nos olhos dos outros é refresco, e eu não queria ser a sogra megera que destrói o casamento do filho. Depois, foi a vez do meu jogo de xícaras Duralex âmbar. Aquelas marronzinhas, inquebráveis, que me acompanharam a vida toda. Priscila disse que tinha vergonha de servir café naquilo quando as amigas dela vinham visitar. Comprou um jogo de xícaras brancas, quadradas, que pareciam pires de laboratório, e enfiou as minhas no maleiro. Minha samambaia chorona, que ficava na varanda pegando a brisa do mar, foi empurrada para o canto mais escuro porque, segundo ela, tampava a vista. Eu fui me encolhendo dentro da minha própria história. Comecei a pedir licença para entrar na cozinha. O Cássio, meu menino que eu criei com tanto sacrifício depois que fiquei viúva cedo, parecia cego. Ou pior, parecia conveniente. Ele chegava do trabalho, tirava os sapatos no meio da sala, abria uma cerveja e não via a mãe dele sendo tratada como um móvel velho que a esposa não sabia onde esconder. Quando eu tentava conversar com ele, em particular, ele suspirava, passava a mão no rosto e vinha com o mesmo discurso ensaiado. Mãe, a Priscila é assim mesmo, tem o gênio forte, a senhora também é teimosa. Tenta ceder um pouco, a gente tá na mesma casa. Logo a gente sai. Logo a gente sai. Essa era a cenoura amarrada na ponta da vara. Mas os meses foram passando. Eles não economizavam 1 centavo. O dinheiro que sobrava do não pagamento de aluguel e contas, porque eu continuava pagando o condomínio altíssimo, a luz e a água com a minha aposentadoria de enfermeira, era gasto em restaurantes caros, roupas de marca para a Priscila e acessórios para o carro do Cássio. Eles viviam uma vida de ricaços bancada pela pensão e pelas economias de uma idosa.
A tensão foi subindo como água de enchente. Até que chegou a noite de sexta-feira passada. Fazia um calor úmido, aquele mormaço típico do Espírito Santo que faz a roupa colar no corpo. Priscila tinha inventado de fazer um jantar. Não era uma data especial, não era aniversário de ninguém. Ela apenas queria estrear um aparelho de fondue elétrico, caríssimo, que tinha comprado na internet. A caixa chegou pelos correios de tarde, e eu mesma recebi. Vi o preço na nota fiscal colada por fora da caixa. O valor daria para pagar a conta de luz atrasada que o Cássio prometeu que ia pagar e esqueceu. A mesa da sala de jantar foi arrumada. Ela colocou uma toalha de linho que foi presente de casamento meu e do meu marido, acendeu umas velas que cheiravam a baunilha enjoativa e preparou os molhos. Cássio chegou animado, tomou banho e sentou-se à cabeceira. A minha cabeceira. Eu me sentei na cadeira do lado, perto da porta da cozinha, quieta. Durante o jantar, o clima já estava pesado. Priscila não parava de falar sobre um apartamento de alto padrão que uma amiga dela tinha comprado na Praia do Canto, em Vitória. É outra vida, Cássio, ela dizia, espetando um pedaço de carne e mergulhando no queijo derretido. Prédio novo, com área de lazer, academia. Não essas velharias de Vila Velha que cheiram a mofo e têm encanamento podre. Ela falava isso olhando para as paredes da minha sala. As paredes que me custaram noites em claro. A gente chega lá, amor, Cássio respondeu com a boca cheia. É só questão de tempo. Tempo a gente não tem sobrando, ela rebateu. E eu vi o olhar dela desviar do marido e cair sobre mim. Foi um olhar frio, calculista. Um olhar de quem avalia um obstáculo. Na verdade, a gente precisa de mais espaço agora. Eu vou começar a trabalhar em formato híbrido e preciso do quarto de hóspedes para montar meu escritório. O quarto de hóspedes. O meu quarto. O único cômodo da casa onde minhas coisas ainda estavam do meu jeito, onde eu guardava minhas fotos, meu terço de quando eu era moça, minha poltrona de leitura. Eu parei de mastigar. Pousei o garfo no prato. O silêncio na mesa foi cortado apenas pelo borbulhar do queijo na panela elétrica. O quarto de hóspedes é o meu quarto, Priscila, eu disse. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu não sou mulher de gritar. Nunca precisei. No hospital, quando um paciente entrava em parada cardíaca, quem gritava era o despreparado. O profissional de verdade falava baixo e agia rápido. Priscila revirou os olhos e soltou um suspiro de impaciência, cruzando os braços sobre a mesa. Dona Dirce, a senhora dorme numa cama de solteiro. O quarto de empregada lá nos fundos, perto da área de serviço, cabe perfeitamente à senhora. A gente pinta, bota um ventilador de teto novo. A senhora mal sai daquele quarto mesmo, não precisa de uma suíte com varanda. Eu preciso trabalhar para garantir o nosso futuro. O nosso futuro, o dela e do Cássio. Eu já não fazia parte do futuro deles. Eu era apenas o degrau, a escada que eles queriam pisar para subir. Olhei para o Cássio. Meu filho, o menino cujos joelhos eu ralei curando com mertiolate. O menino que eu levei para a escola debaixo de chuva, debaixo de sol. Ele estava olhando para o próprio prato, mexendo na comida, fingindo que não estava ouvindo a esposa tentar me expulsar do meu próprio quarto para me confinar no quartinho dos fundos, onde antigamente se guardava vassoura e balde. Cássio, eu chamei. Você está ouvindo o que a sua mulher está propondo? Ele coçou a nuca, um gesto que ele sempre fazia desde criança quando sabia que estava errado, mas era covarde demais para admitir. Mãe, a Priscila tem um ponto. O home office dela exige silêncio, espaço. A senhora só dorme e assiste novela. O quartinho lá de trás é aconchegante. A gente dá um jeito. O ar faltou nos meus pulmões. Não foi a idade, não foi o calor, foi a decepção pura e destilada. A água mole bateu na pedra dura até furar o meu coração. Aquele homem na minha frente não era mais o meu filho. Era um estranho, um parasita mimado que tinha encontrado uma parceira à sua altura. Eu respirei fundo e olhei de volta para a Priscila. Eu não vou para o quarto dos fundos. Esta casa é minha. Este apartamento está no meu nome. Eu paguei por ele. Se você quer um escritório, alugue uma sala comercial com o dinheiro que vocês economizam, não pagando 1 centavo de aluguel debaixo do meu teto. Foi aí que a máscara da boa nora, que já estava rachada, quebrou de vez.
Priscila bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremerem. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Ela se inclinou para a frente, me olhando com puro desprezo. Olha aqui, dona Dirce. Já passou da hora de alguém falar umas verdades para a senhora. A senhora acha que a gente está aqui porque gosta? A gente está aqui fazendo um favor de cuidar de uma velha sozinha. A senhora é egoísta. Tem esse espaço enorme e fica querendo segurar tudo para quê? Para levar para o caixão? Priscila, Cássio murmurou bem fraquinho, mas ela não parou. A represa tinha se rompido. Não me venha com essa de meu teto. A senhora não tem vida, não tem amigos, não faz nada o dia inteiro além de arrastar esse chinelo pela casa. A verdade, dona Dirce, é que, velha, você é um fardo. Só ocupa espaço nessa mesa, só atrasa a nossa vida. A frase ficou suspensa no ar. O cheiro da maresia lá fora pareceu invadir a sala, trazendo um frio repentino que contrastava com o calor da noite. Eu pisquei, sentindo uma pontada no peito, uma dor tão aguda que por um segundo achei que fosse infartar ali mesmo. Eu olhei para o meu filho, esperando o grito de indignação. Esperando que ele se levantasse, batesse na mesa, defendesse a mãe que deu o sangue por ele, esperando que ele dissesse àquela mulher para lavar a boca antes de falar comigo. Mas o que aconteceu em seguida foi o golpe final. O golpe que matou a mãe amorosa e acordou a mulher que sobreviveu a 30 anos de plantões noturnos. Cássio deu uma risadinha. Foi uma risada nervosa, curta, mas foi uma risada. Ele olhou para a Priscila com cumplicidade e depois olhou para mim, dando de ombros, como se dissesse: "Ela tem razão, mãe, não leva a mal." Ele riu do meu rebaixamento. Ele riu de me chamarem de fardo. Naquele exato momento, o véu caiu. A neblina da maternidade incondicional se dissipou. Eu não estava diante do meu filho e da minha nora. Eu estava diante de dois invasores. Dois invasores cruéis, arrogantes e burros. Muito burros, porque eles confundiram o meu silêncio com fraqueza e a minha paciência com senilidade. Eu não chorei, eu não gritei. A calma que desceu sobre mim era assustadora. Era a calma de quem acabou de fazer um diagnóstico irreversível. Eu empurrei a cadeira para trás devagar. O arrastar da madeira no piso de taco soou alto na sala repentinamente silenciosa. Fiquei de pé. Minhas costas doíam um pouco por causa da idade, mas eu me endireitei, puxando a postura que eu usava quando tinha que enfrentar os médicos arrogantes no hospital. Caminhei a passos lentos até o aparador de mogno no canto da sala. Abri a primeira gaveta. Lá dentro, guardado sob uma toalhinha de renda que eu mesma fiz, estava o molho de chaves principal do apartamento. O chaveiro pesado, de metal prateado, tilintou na minha mão. Voltei para a mesa. Os dois me acompanhavam com os olhos, sem entender. Cássio tinha um sorriso frouxo no rosto, achando que eu ia me retirar para o quarto para chorar, como uma velha submissa. Priscila tinha um olhar de vitória, de quem achava que tinha vencido a guerra territorial. Parei na cabeceira. Olhei de cima para baixo para os dois. Joguei o molho de chaves no meio da mesa, bem ao lado da panela chique de fondue. O barulho do metal contra a madeira foi como um tiro. "O que é isso, mãe?" Cássio perguntou, a voz vacilando pela primeira vez. Apoiei as duas mãos na borda da mesa. Olhei bem no fundo dos olhos da mulher que tinha acabado de me chamar de fardo. "Eu sou um fardo", eu disse, a voz mansa, mas cortante como bisturi. "E fardo a gente não carrega, a gente joga fora. Mas como eu sou a dona do espaço que eu ocupo, quem vai ser jogado fora são vocês." Priscila abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, exigindo silêncio com um gesto tão autoritário que ela travou a mandíbula. "Vocês têm 24 horas. 24 horas para empacotar as roupas de grife, a panela de queijo e a arrogância de vocês. Quando o relógio bater 8 horas da noite de amanhã, eu quero os dois do lado de fora da minha porta. Se não saírem por bem, eu chamo a polícia para retirar 2 invasores da minha propriedade." "Mãe, a senhora ficou louca?" Cássio levantou num salto, derrubando o guardanapo. "A gente não tem para onde ir. A gente não tem dinheiro guardado." "Isso é problema de quem não é fardo." Eu respondi, fria. "Quem é jovem, inteligente e cheio de futuro dá um jeito. O quarto dos fundos está fechado para vocês. A porta da rua, no entanto, é a serventia da casa." A mesa congelou.
Priscila ficou branca, os lábios tremendo, finalmente percebendo que a velha inofensiva tinha dentes. Cássio me olhava com pavor, como se visse um fantasma. Virei as costas para o choque estampado na cara deles e caminhei em direção ao meu quarto. O meu quarto. Não olhei para trás. A partir daquele segundo, o jogo virou, e eu ia ensinar àqueles dois o verdadeiro significado do ditado. Quem avisa amigo é, mas quem age calado não deixa chance para defesa. Girei a chave na fechadura do meu quarto com uma firmeza que há muito tempo eu não sentia nas mãos. O estalo metálico do tambor trancando a porta soou como um ponto final, ou melhor, como o tiro de largada. Fiquei parada ali, encostada na madeira fria, ouvindo a minha própria respiração. Do outro lado da parede, na sala de jantar, o silêncio pesado havia dado lugar a um zumbido de vozes sussurradas e passos apressados. Eles estavam em pânico. O gigante que eles achavam que estava morto tinha acabado de abrir os olhos. Eu não acendi a luz de imediato. Caminhei no escuro até a janela e abri as cortinas. A brisa da praia da costa invadiu o quarto, trazendo aquele cheiro forte de maresia e o barulho constante das ondas quebrando lá longe. Esse era o meu som. Essa era a minha casa. Me sentei na beirada da minha cama de solteiro. A cama que a Priscila achava que era o símbolo da minha insignificância, e deixei a adrenalina baixar. A palavra fardo ainda ecoava na minha cabeça, mas curiosamente, ela já não machucava. Quando a ferida é exposta e limpa, a dor muda de figura. Ela deixa de ser uma agonia constante e passa a ser o aviso de que a cura começou. Eles acharam que iam abrir o pote de sorvete e encontrar o doce da minha submissão, mas vão ter que engolir o feijão congelado da minha fúria. Liguei o abajur da mesa de cabeceira. A luz amarelada iluminou o meu refúgio. Meus olhos correram pelas minhas coisas, os pedaços da minha história que aquela mulher tentou apagar. Lá estava a minha poltrona de veludo verde, onde eu leio meus romances. Lá estava a prateleira com os meus álbuns de fotografias, aqueles antigos, com as fotos presas por cantoneiras pretas de papel. E, pendurado na parede, o diploma de enfermagem, já amarelado pelo tempo, com a moldura descascando nos cantos. Eu me levantei e fui até o espelho do guarda-roupa. Encarei a mulher refletida ali. Os cabelos brancos, ralos no topo da cabeça. As rugas profundas ao redor da boca, marcas de quem sorriu muito, mas também de quem cerrou os dentes para aguentar as pancadas da vida. Os ombros um pouco caídos pelo peso de 71 anos. Aos olhos de uma menina fútil e de um homem covarde, eu era apenas uma carcaça velha ocupando espaço. Mas o espelho não mostra o que a gente tem por dentro. O espelho não mostrava a Dirce que, durante 30 anos, comandou a triagem do pronto-socorro do maior hospital público de Vitória. Fechei os olhos e, por um instante, o cheiro de maresia foi substituído pelo cheiro de éter, álcool e sangue. Lembrei-me de uma noite, muitos anos atrás. Um engavetamento na rodovia. O hospital virou um inferno na terra. Macas pelos corredores, gente gritando, médicos recém-formados tremendo como vara verde, sem saber por onde começar. No meio daquele caos, o cirurgião-chefe, um homem arrogante que achava que era Deus de jaleco, começou a gritar comigo, exigindo que eu passasse o paciente dele na frente de uma criança em estado grave, apenas porque o paciente dele era um político local. Eu lembro do silêncio que se fez na emergência quando eu parei, olhei nos olhos daquele médico e, com a voz mais baixa e cortante do mundo, disse: Doutor, aqui dentro a única autoridade é a morte, e quem decide quem ela leva hoje não é o seu crachá. Sou eu e a minha equipe de triagem. Volte para o seu lugar. Ele recuou. O hospital inteiro me respeitava. Eu lidava com a vida escapando pelos dedos todos os dias. Eu desviava de balas perdidas, consolava mães que tinham acabado de perder tudo, costurava feridas que ninguém queria ver. Como é que eu deixei a minha própria casa virar um lugar de medo? Como eu permiti que o amor cego por um filho me transformasse em uma refém no meu próprio território? A resposta era simples. A gente abaixa a guarda para quem a gente ama. Mas o amor havia secado naquela mesa de jantar, junto com o queijo daquela panela ridícula. O que sobrou foi a razão, fria, calculista e implacável.
Abri a porta do meu guarda-roupa. Na prateleira mais alta, escondida atrás de uma pilha de cobertores de lã que eu raramente usava por causa do calor, estava uma lata redonda de biscoitos amanteigados dinamarqueses. Qualquer pessoa que abrisse acharia que eu guardava linha, agulha e dedais de costura ali dentro, como toda velha faz. Mas quem semeia vento, colhe tempestade, e eu sempre gostei de estar preparada para o mau tempo. Peguei a lata, levei até a cama e abri a tampa de metal com um leve esforço. Dentro dela não havia retroses de linha. Havia o meu arsenal. Tirei um envelope pardo, grosso e pesado. Abri e deslizei os papéis sobre a colcha. A escritura do apartamento. Meu nome, Dirce Albuquerque, impresso em letras garrafais, com os carimbos do cartório de Vila Velha, atestando que cada centímetro quadrado daquele imóvel me pertencia. Não havia o nome do meu falecido marido, pois compramos juntos, mas eu fiz questão de regularizar tudo no meu nome após o inventário, há mais de 15 anos. O que é do homem, o bicho não come, e o que é meu, parasita nenhum vai herdar antes da hora. Junto com a escritura estavam os comprovantes de pagamento do imposto predial e territorial urbano. Todos pagos rigorosamente em dia. Todos pagos com a minha aposentadoria. Comecei a folhear uma caderneta azul onde eu anotava minhas despesas. A conta de luz. A taxa do condomínio, que havia subido absurdos por causa da água que eles gastavam em banhos de 40 minutos. A internet de alta velocidade que a Priscila exigiu que fosse instalada para ela assistir filmes, mas que estava no meu nome e debitada no meu cartão. Fiz as contas mentalmente. O valor que eu gastava para manter aqueles 2 folgados ali dentro chegava a quase R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 que saíam do meu suor, do meu descanso, para financiar os jantares fora, as roupas de marca e a arrogância deles. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E o meu pirão ia começar a ser muito bem servido a partir de agora. Mas eu não era ingênua. Eu conhecia o Cássio. Ele ia tentar me enrolar. Ia chorar, ia pedir perdão, ia dizer que a Priscila falou da boca para fora por causa do estresse. E se o choro não funcionasse, a Priscila ia tentar à força. Ia dizer que eles tinham direitos, que não podiam ser expulsos assim, de uma hora para outra. Ia tentar me vencer no grito, me chamar de louca, talvez até ameaçar chamar uma ambulância para me interditar. Eu já vi de tudo nessa vida. Sei como a banda toca quando o dinheiro e o conforto estão em jogo. Eu precisava de retaguarda. Uma execução silenciosa exige as peças certas no tabuleiro antes do cheque-mate. Mergulhei a mão mais fundo na lata de biscoitos e tirei a minha agenda velha de couro bordô. As páginas estavam amareladas, a tinta de algumas canetas já desbotada, mas os números que importavam estavam lá. Fui direto para a letra E. Eunice. Eunice não era uma amiguinha de jogar cartas ou de tomar chá na padaria. Eunice era uma investigadora aposentada da Polícia Civil. Nós nos conhecemos na emergência em uma madrugada de temporal em que ela trouxe um rapaz baleado na viatura, com a blusa dela mesma estancando o sangue do garoto. Ficamos amigas ali, entre macas enferrujadas e cafés requentados. Eunice era uma mulher dura, negra, de voz rouca por causa dos anos de cigarro, que não levava desaforo para casa nem se pagassem. Ela me devia um grande favor. Anos atrás, eu mexi meus pauzinhos para garantir que a mãe dela, a Camada, conseguisse uma vaga no CTI quando o sistema dizia que não havia leitos. Olhei para o relógio na parede. Eram quase 11 horas da noite. Tarde para ligar para uma senhora de 69 anos. Mas a urgência não respeita o relógio. Peguei meu celular, coloquei os óculos de leitura e disquei. Chamou 2 vezes. Na terceira, a voz grossa e inconfundível atendeu. Se for do hospital pedindo para eu voltar à ativa, eu mando prender o diretor. Eunice atendeu, com aquele humor seco de sempre. Eunice, é a Dirce. Houve uma pausa do outro lado da linha. O tom dela mudou instantaneamente, passando da brincadeira para a prontidão militar. Dirce, aconteceu alguma coisa, minha amiga? Você não liga a essa hora desde o ano de 1900 e Guaraná com rolha. Aconteceu, Eunice. Eu preciso de você amanhã, aqui no meu apartamento, às 7h30 da noite em ponto. Venha com a cara mais fechada que você tiver. E, se possível, traga aquele seu sobrinho, o Marcos, que é chaveiro. Chaveiro?
Alguém trancou você para fora, mulher? Não, eu respondi, sentindo um sorriso frio desenhar-se nos meus lábios. Eu vou trancar 2 pessoas para fora. Definitivamente. E preciso garantir que eles não tentem arrombar a minha porta depois. Eunice deu uma risada baixa, daquelas que vêm do fundo do peito. Ela não precisava de detalhes. Ela entendia de gente, de conflito e de caráter. Entendido, comandante. Amanhã, 19h30, eu e o Marcos estaremos aí. Precisa que eu leve mais alguma coisa? Um mandado de Deus, talvez? Só a sua presença já vale por uma viatura inteira, Eunice. Obrigada. Desliguei o telefone. O primeiro passo estava dado. A fortaleza estava sendo erguida. Mas ainda havia pontas soltas dentro do meu próprio território. Levantei-me e fui até a minha bolsa, que estava pendurada atrás da porta. Abri a carteira e tirei todos os meus cartões de crédito. O Cássio tinha um cartão adicional meu, que ele usava só para emergências, mas que ultimamente andava pagando combustível de alta octanagem e jantares em restaurantes japoneses. Peguei o celular novamente, abri o aplicativo do banco. Minhas mãos, que há poucos minutos tremiam de indignação na mesa de jantar, agora voavam pela tela com a precisão de um cirurgião. Cancelar cartão adicional. Motivo: perda ou roubo. O aplicativo confirmou. O plástico que estava na carteira do meu filho acabava de virar um pedaço de lixo inútil. Em seguida, fui ao aplicativo da operadora de internet. Solicitei a suspensão temporária do sinal, programada para as 8h da manhã do dia seguinte. Se a Priscila queria fazer o tal do trabalho no formato híbrido amanhã, ela ia ter que usar o sinal de fumaça, porque a mamata do Wi-Fi grátis, pago pela velha que ocupa espaço, tinha acabado. Guardei o celular, os papéis e a agenda de volta na lata de biscoitos. Coloquei a lata no fundo do guarda-roupa, cobri com os cobertores e fechei a porta. A sensação de controle era inebriante. Eu havia passado 2 anos e 4 meses me encolhendo, pedindo desculpas por existir na minha própria casa, tentando ser invisível para não incomodar a juventude radiante dos 2 parasitas. Eu havia esquecido quem eu era. Fui até a porta do quarto e encostei o ouvido na madeira. A discussão na sala agora era audível, embora eles tentassem falar baixo. Você não devia ter falado daquele jeito com ela, Priscila. Ela surtou. Era a voz do Cássio, fina, esganiçada, cheia de pavor. Surtou o quê, Cássio? Ela é uma velha gagá. Amanhã ela acorda, você faz um café, dá um beijo na testa dela e ela esquece. Para de ser frouxo, a gente não vai sair daqui. Para onde a gente vai? Eu tenho uma reunião por vídeo amanhã cedo. A voz dela transbordava veneno e negação. Ela jogou a chave na mesa, Priscila. Você não viu a cara dela? A minha mãe nunca me olhou daquele jeito. Ela parecia um trator. Dei um passo para trás e sorri na penumbra do quarto. Um trator era um bom elogio. Tratores servem para limpar o terreno, arrancar as ervas daninhas pela raiz e preparar a terra para uma nova colheita. Eles ainda não haviam entendido a gravidade da situação. Acharam que era uma explosão emocional, um chilique de idosa que seria resolvido com um falso pedido de desculpas e um café coado no dia seguinte. O desprezo deles pela minha inteligência era a minha maior vantagem. Eles dormiam com o inimigo e não sabiam. Tirei a minha roupa, coloquei minha camisola de algodão e me deitei na minha cama de solteiro. O colchão pareceu mais macio do que nunca. O som das ondas da praia da costa embalava os meus pensamentos. O relógio na parede fazia um tic-tac suave, marcando o início da contagem regressiva. Faltavam 21 horas para o prazo acabar. Fechei os olhos, sentindo uma paz profunda que há meses eu não experimentava, pois sabia que amanhã o sol nasceria iluminando não uma velha cansada, mas a dona absoluta daquela fortaleza de frente para o mar. O sol da praia da costa não pede licença para entrar. Ele invade. Quando os primeiros raios bateram na fresta da cortina do meu quarto, eu já estava acordada. Na verdade, mal preguei o olho, mas não por tristeza. Era a ansiedade de quem tem um plano perfeitamente traçado na cabeça e mal pode esperar para ver as peças caindo uma a uma. Olhei para o relógio de parede Herweg, aquele de plástico branco com números grandes que eu comprei numa lojinha de utilidades no centro de Vila Velha. Marcava 6h30 da manhã. Faltavam 13h30 para o prazo final. Levantei-me sem pressa.
Não sentia as dores na lombar que costumavam me dar bom dia. A adrenalina é um analgésico poderoso. Vesti meu roupão de piquê, calcei meus chinelos e destranquei a porta do quarto. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, quebrado apenas pelo ronco abafado do Cássio vindo do quarto principal. O meu antigo quarto principal. Caminhei até a cozinha. Por 2 anos, minha rotina matinal envolvia passar café forte, assar pães de queijo e deixar a mesa posta com toalha limpa para quando os pombinhos acordassem. Hoje não. Peguei minha panela de ferro fundido, aquela pesada que herdei da minha mãe, e fritei 2 ovos caipiras só para mim. Fiz uma xícara solitária de chá de erva cidreira e me sentei na banqueta da bancada. Enquanto eu mastigava devagar, ouvi o primeiro ruído da derrocada. Eram quase 8 horas quando a porta do quarto dele se abriu. Passos apressados e pesados arrastaram-se pelo corredor de taco. Priscila apareceu na sala, vestindo um pijama de seda sintética que mais parecia roupa de festa, segurando o celular no ar como se estivesse caçando borboletas. O rosto dela estava amassado, mas a expressão de pânico era nítida. Eu continuei bebendo meu chá, olhando fixamente para os azulejos da cozinha. Dona Dirce, ela chamou, a voz esganiçada, esquecendo completamente o barraco da noite anterior. A senhora mexeu no roteador? A luz da internet está vermelha. Eu tenho uma reunião de alinhamento com a diretoria de São Paulo em 10 minutos. Eu pousei a xícara no pires com uma lentidão calculada. Limpei os cantos da boca com um guardanapo de papel. Bom dia para você também, Priscila, eu disse, a voz mansa, quase doce. Eu não toco naquele aparelho cheio de luzinhas. Não sou técnica de informática. Mas não tem sinal nenhum. O meu pacote de dados do celular não pega direito dentro desse apartamento velho. Ela começou a bater as unhas de acrílico na tela do aparelho, bufando de raiva. Eu não posso perder essa chamada de vídeo. Vão achar que eu sou irresponsável. Que pena, eu murmurei, levantando-me para lavar o meu prato. A tecnologia às vezes nos deixa na mão, não é? Passarinho que come pedra sabe o cume que tem. Quem depende de internet para garantir o futuro deveria ter um plano de contingência. Ela me olhou, os olhos arregalados, finalmente lembrando do que havia acontecido no jantar. A arrogância dela vacilou por um segundo, substituída por uma confusão genuína. Ela achava que eu ia amanhecer chorando, pedindo desculpas por ter estragado o fondue, implorando pela atenção do meu filho. A frieza com que eu lavava a minha panela de ferro fundido a desarmou completamente. A senhora não vai ligar para a operadora? Ela gaguejou. A conta está no meu nome, eu respondi, secando as mãos no pano de prato. E eu decidi que não preciso de internet de alta velocidade para assistir minhas novelas e arrastar meu chinelo pela casa. A partir de hoje, o contrato está suspenso. Se quiser internet, assine um plano com o seu CPF, mas claro, para isso você precisaria de um comprovante de residência no seu nome. E como você tem menos de 12 horas para sair daqui, acho que não vai dar tempo. A boca dela abriu e fechou 2 vezes, como um peixe fora d'água. Ela girou nos calcanhares e correu de volta para o quarto, gritando pelo Cássio. O espetáculo da negação é uma coisa fascinante de se observar. Eles realmente acreditavam que o meu ultimato era um blefe de uma velha ressentida. Cachorro que late não morde, deviam ter pensado. O problema é que eu não estava latindo. Eu estava afiando os dentes. 10 minutos depois, Cássio apareceu na cozinha. Ele usava a tática do apaziguador barato. Veio com os ombros encolhidos, um sorriso amarelo no rosto e os olhos de cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. O mesmo olhar que ele usava aos 10 anos de idade, quando quebrava uma vidraça jogando bola na rua. Mãezinha, ele começou, puxando uma cadeira e sentando-se perto de mim. Poxa, precisava cortar a internet da Priscila? A menina tá lá no quarto chorando de nervoso, tentando fazer a reunião pelo áudio do celular na varanda. A gente exagerou ontem, eu sei. Ela estava de cabeça quente. A senhora também se exaltou. Vamos zerar isso, tomar um café em paz. Eu me encostei na pia, cruzei os braços e deixei ele falar. Deixei ele gastar todo o repertório de manipulação emocional que ele aprimorou, vivendo às minhas custas. A gente sabe que o apartamento é da senhora, mãe. Ninguém quer te jogar num quarto de fundos. Foi só uma ideia infeliz dela.
Mas expulsar a gente? A senhora não teria coragem de botar seu único filho no meio da rua, não é? O que as suas amigas da igreja iam falar? Aí estava o bote. A tentativa de usar a minha reputação, a minha moral, contra mim mesma. Era assim que os predadores agiam. Eles amarram a vítima na própria bondade dela. Cássio, eu falei, e o sorriso amarelo dele aumentou, achando que tinha vencido. A Priscila está chorando de nervoso porque a internet caiu. Você devia guardar as lágrimas dela num potinho. Porque às 8 horas da noite de hoje, quando a Eunice e o chaveiro chegarem para trocar a fechadura da porta da frente, ela vai precisar de muita água no corpo para chorar a falta de um teto. O sorriso dele derreteu como plástico no fogo. Mãe, a senhora tá falando sério? A senhora chamou a Eunice? Aquela policial aposentada maluca? Investigadora, eu corrigi. E sim, eu não costumo brincar com quem me chama de fardo. O seu relógio está correndo, Cássio. Em vez de tentar me enrolar com esse seu papo de vendedor de consórcio, eu sugiro que você vá comprar caixas de papelão no supermercado. Ele engoliu em seco, levantou-se abruptamente e passou a mão pelos cabelos. Isso é loucura. A senhora tá senil, tá imaginando coisas. Eu vou sair, vou comprar um almoço bem gostoso pra gente, um peixe assado ali na orla, e quando eu voltar, a senhora vai estar mais calma. Vai ver que tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Ele saiu batendo a porta da cozinha. Eu apenas balancei a cabeça. A teimosia da juventude misturada com o desespero da dependência financeira forma um coquetel perigoso. Eles não queriam acreditar que a fonte havia secado. Eles preferiam fingir que a velha estava apenas dando trabalho, como uma criança malcriada que precisa ser distraída com um doce. O almoço chegou mais cedo do que eu esperava, mas não na forma de peixe assado. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era o Cássio. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. O silêncio do meu lado da linha era a minha melhor arma. Mãe? A voz dele estava trêmula, com um som de buzinas e movimento de rua ao fundo. Mãe, o que aconteceu com o cartão de crédito? O adicional que fica comigo? O que tem o cartão, Cássio? Perguntei, abrindo a porta da minha cristaleira antiga na sala e começando a limpar o pó das minhas taças com uma flanela. Deu não autorizado. Fui passar a compra aqui no supermercado, umas carnes boas, uns queijos, ia levar um vinho pra gente fazer as pazes. E a máquina recusou. A moça do caixa tentou 3 vezes. Tem uma fila enorme atrás de mim, mãe. O gerente disse que o cartão consta como cancelado por perda ou roubo. Passa um Pix pra mim rápido. Deu R$ 340. Eu sorri para o meu reflexo no vidro da cristaleira. Não posso, meu filho. O aplicativo do banco no meu celular está pedindo atualização e a internet de casa, como você sabe, misteriosamente parou de funcionar. Mãe, pelo amor de Deus, eu tô passando vergonha aqui no caixa. Todo mundo olhando. Eu não tenho um tostão na carteira. A Priscila tá sem limite no dela. Que situação chata, eu disse, sem alterar um tom de voz. Acho que você vai ter que devolver as carnes boas e o vinho. Afinal, fardo só ocupa espaço, não paga conta de supermercado. Volte para casa e comece a empacotar suas coisas. A senhora é um monstro, ele gritou, perdendo a compostura de vez. Não, Cássio, eu sou a dona do cartão e a dona da casa. Volte a pé, porque se você tentar passar o cartão no posto de gasolina para abastecer o carro, vai passar vergonha de novo. Desliguei o telefone. A execução silenciosa estava funcionando melhor do que uma orquestra sinfônica. Cada instrumento entrava no tempo exato. A falta de internet cortou a comunicação com o mundo exterior. O cancelamento do cartão cortou o suprimento de oxigênio financeiro. Eles estavam presos numa ilha deserta, e a dona da ilha não estava disposta a negociar. A tarde se arrastou como um trator passando por cima do orgulho alheio. Cássio voltou para casa de mãos abanando, vermelho como um pimentão, bufando pelos corredores. Ele e Priscila se trancaram no quarto. Ouvi sussurros furiosos, passos de um lado para o outro. Eles vasculhavam armários, abriam gavetas. Estavam procurando uma saída, um jeito de contornar o inevitável. Eu, por outro lado, ocupei o meu espaço. Fui até a área de serviço, resgatei minha coleção de dedais de porcelana de dentro da caixa de sapato onde a nora os havia jogado. Levei um por um para a sala. Coloquei-os de volta na prateleira de destaque, bem ao lado da TV.
Fui até a varanda e arrastei a minha samambaia chorona para o centro, onde ela pegava a luz do sol da tarde. A casa ia voltar a ter a minha cara. A cara de velha que eu ostentava com muito orgulho. Por volta das 4 da tarde, a fome apertou para eles. Como não tinham comprado comida e se recusavam a vir me pedir qualquer coisa, sentiram o cheiro do meu lanche. Preparei um cuscuz de milho no vapor, bem amarelinho, e passei um café fresco. O aroma invadiu o corredor. Eu sabia que eles estavam de barriga vazia desde o fondue de ontem à noite. A porta do quarto deles se abriu uma fresta. Eu fechei a porta da cozinha, sentei-me à mesa e comi em paz. O que é do homem, o bicho não come. E a minha paz, eles já haviam comido por tempo demais. Às 5h30, o sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu da Praia da Costa com tons de laranja e roxo. O clima no apartamento era de um velório onde o defunto se recusa a deitar no caixão. Priscila saiu do quarto. Ela estava diferente. O cabelo estava preso num coque desleixado, a maquiagem borrada de tanto esfregar os olhos. Ela carregava uma mala de rodinhas preta. O barulho das rodinhas quicando no piso de taco soou como música para os meus ouvidos. Ela parou no meio da sala, olhando para mim. Eu estava sentada na minha poltrona de veludo verde, tricotando uma manta de lã azul marinho. Não levantei os olhos da agulha. "A senhora venceu", ela disse, a voz cheia de veneno, mas tremendo de humilhação. "A gente está arrumando as coisas, mas a senhora não perde por esperar. O mundo dá voltas. Hoje a senhora está por cima, mas um dia vai precisar de um copo de água e vai morrer de sede sozinha nesse apartamento gigante." Parei a agulha, olhei para a menina que achava que o mundo devia favores a ela. "O mundo não dá voltas, Priscila. Ele capota", eu respondi com calma. "E se um dia eu precisar de um copo de água, eu contrato uma enfermeira particular com o dinheiro que vou economizar, não sustentando 2 adultos saudáveis que se recusam a crescer. Agora vá terminar de empacotar seus sapatos. A Eunice não tem paciência para atrasos." O Cássio apareceu atrás dela, segurando 2 mochilas estufadas. Ele não conseguia me olhar nos olhos. O homem que riu da humilhação da própria mãe agora não passava de uma criança assustada sendo expulsa do parquinho. "Mãe, a gente vai para a casa da mãe da Priscila em Cariacica. É longe, é apertado, mas é o que tem para hoje. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Acabar com a nossa família por causa de uma discussão na mesa do jantar?" Eu suspirei. A ignorância deles era o que mais me cansava. "Não foi por causa de uma discussão, Cássio. Foi por causa de uma constatação. Vocês não me viam como família. Me viam como um obstáculo, como uma carteira aberta, como um fardo. E eu decidi acreditar em vocês. Se vocês acham que a mãe de vocês é um fardo, o mínimo que eu posso fazer é aliviar o peso das costas de vocês. Estão livres. Vão voar com as próprias asas." Ele engoliu a seco, abaixou a cabeça e murmurou algo ininteligível. Eles começaram a levar as malas para perto da porta da frente. A pilha crescia. Roupas, caixas de sapatos, a famosa panela elétrica de fondue na caixa de papelão. A cada objeto que eles depositavam perto da saída, eu sentia o ar do apartamento ficar mais leve, mais respirável. O cheiro de maresia parecia limpar a energia estagnada daqueles 2 anos de abuso silencioso. Eu não levantei para ajudar. Não ofereci sacolas plásticas. Não perguntei se precisavam de dinheiro para o Uber. A execução de um parasita não permite misericórdia na hora da extração, senão a raiz fica. O relógio de parede Herweg deu um estalo alto, marcando 7 horas da noite. Faltava apenas meia hora. O palco estava montado, a plateia estava derrotada, mas eu sabia que o Cássio ainda tentaria uma última cartada. Ele sempre tentava. Ele ia enrolar, ia fazer corpo mole, ia tentar ficar pelo menos mais uma noite, alegando que não tinha como transportar tudo. Era o jeito dele de dobrar as regras. Mas ele não sabia quem eu havia convidado para garantir que as regras fossem cumpridas. Ele não conhecia o peso de uma amizade forjada em noites de plantão, sangue e desespero. Continuei tricotando a minha manta azul. O barulho das rodinhas das malas, os suspiros de ódio da nora e o silêncio covarde do filho eram a trilha sonora perfeita para a minha vitória. A campainha tocou pontualmente às 7h30.
O som metálico fez os dois darem um pulo de susto no meio da sala. Eu sorri, guardei as agulhas de tricô na minha cesta e me levantei devagar. O espetáculo da Rua da Amargura estava apenas começando. Caminhei até a porta com a coluna ereta, sentindo o piso de taco frio sob a sola dos meus chinelos. Cada passo que eu dava ecoava na sala, acompanhado pelo silêncio sepulcral que havia tomado conta de Cássio e Priscila. A campainha tocou mais uma vez, um som estridente que parecia uma sirene anunciando o fim da linha para os dois parasitas. Girei a maçaneta e puxei a porta pesada de madeira maciça. Lá estava Eunice. Aos 69 anos, ela ainda tinha a mesma postura de quando invadia Boca de Fumo nos morros de Vitória. Usava uma calça de sarja escura, uma camisa de botão perfeitamente passada e exalava aquele cheiro inconfundível de cigarro de menta misturado com colônia de lavanda. Atrás dela, um rapaz forte, de macacão azul e uma caixa de ferramentas metálica nas mãos. Era o Marcos. "Boa noite, Dirce", Eunice disse, com a voz rouca raspando como lixa. Seus olhos escuros varreram a sala por cima do meu ombro, avaliando a cena em uma fração de segundo. Ela viu a montanha de malas, viu a Priscila encolhida perto do sofá e o Cássio branco como papel. "A desocupação voluntária já terminou ou a gente vai precisar acionar a patrulha do bairro?" "Eles já estão de saída, minha amiga", eu respondi, abrindo espaço para que os dois entrassem. "Marcos, é aquela fechadura tetra ali em cima e a comum embaixo. Pode trocar o miolo das duas." "Com licença, dona", o rapaz murmurou, já tirando uma parafusadeira elétrica da caixa. O zumbido agudo da máquina do chaveiro, furando o silêncio da sala, foi o gatilho que faltava para o pânico se instalar de vez. Cássio deu um passo à frente, com as mãos espalmadas, o rosto contorcido numa máscara de desespero infantil. "Mãe! Pelo amor de Deus, a senhora chamou um chaveiro? A senhora vai mesmo trocar a fechadura com a gente aqui dentro? Isso é um absurdo! Nós somos a sua família!" Eunice cruzou os braços, parando exatamente entre mim e o meu filho. Ela não precisou sacar uma arma. A presença dela já era um calibre de grosso alcance. "Rapaz!" Eunice rosnou, estreitando os olhos. "A única família que eu vejo aqui é a dona Dirce. Vocês dois são apenas inquilinos inadimplentes, com aviso de despejo vencido. Abaixa o tom de voz para falar com ela, porque eu não tenho a paciência de mãe que ela teve até ontem." Priscila, que até então estava muda, encontrou um resquício daquela arrogância de moça criada a leite com pera. Ela estufou o peito, arrumou o coque desleixado e apontou o dedo com a unha de acrílico na direção da Eunice. "Quem a senhora pensa que é para entrar na nossa casa e falar assim com o meu marido? Eu sou advogada em formação. Isso que vocês estão fazendo é constrangimento ilegal. Eu posso chamar a polícia agora mesmo." Eunice soltou uma gargalhada seca que não tinha um pingo de humor. Ela deu 2 passos lentos na direção da Priscila. A nora recuou até bater as costas na parede da sala, perto de onde ficava a minha samambaia. "Em formação? Que bonitinho!" Eunice debochou, tirando a carteira funcional preta do bolso da calça e abrindo bem na cara da Priscila. O brasão dourado da Polícia Civil brilhou sob a luz do lustre. "Eu sou a polícia, minha filha. Aposentada, mas com amigos o suficiente na delegacia de Vila Velha para garantir que vocês dois durmam numa cela fedendo a urina se eu disser que tentaram agredir uma idosa na própria residência. Quer pagar para ver quem o delegado vai ouvir? A ex-investigadora com 30 anos de ficha limpa ou a dondoca que não tem dinheiro nem para pagar a própria internet?" Priscila murchou. O dedo dela abaixou, os ombros cederam, e os olhos se encheram de lágrimas de humilhação. A valentia de quem bate em cachorro morto desaparece rápido quando encontra um leão acordado. "Pronto, Marcos, a fechadura de cima já foi. Vou tirar o tambor da de baixo." O chaveiro anunciou, o barulho metálico das peças caindo no chão, ecoando como moedas de ouro sendo contadas. Eu observei a cena com a frieza de quem checa os sinais vitais de um paciente que já não tem salvação. O apartamento cheirava a maresia, a poeira de obra e a medo. "Antes de vocês cruzarem aquela porta", eu anunciei, caminhando até o centro da sala e apontando para a montanha de bagagens, "nós vamos fazer uma pequena vistoria."
Cássio engoliu em seco. Vistoria? Mãe, pelo amor de Deus, a gente só pegou nossas roupas. A senhora acha que a gente é ladrão? Eu acho que quem me chama de fardo para roubar o meu teto não tem moral para reclamar de desconfiança, eu rebati, sem piscar. Seguro morreu velho, Cássio. Abram a mala preta maior. Eu não vou abrir mala nenhuma, Priscila gritou, a voz esganiçada, tentando proteger a mala de rodinhas com o próprio corpo. Isso é invasão de privacidade. As minhas calcinhas estão aí dentro. Eunice não piscou. Ela apenas se abaixou, segurou o braço da Priscila com uma firmeza que fez a moça soltar um gemido baixo e a puxou para o lado como se fosse uma boneca de pano. Abre o zíper, Dirce, Eunice ordenou, mantendo a nora contida pelo cotovelo. Eu me ajoelhei no chão de taco. Minhas juntas estalaram, mas a minha mente estava afiada. Puxei o zíper da mala preta. Estava estufada. Roupas de grife emboladas, secadores de cabelo caros, dezenas de potes de cremes importados. Fui enfiando a mão pelos cantos, tateando o fundo, movendo as coisas. O coração da Priscila devia estar batendo a 200 por hora. No meio de um casaco de lã grossa, meus dedos tocaram em algo duro, frio e de formato arredondado. Algo que não pertencia ao guarda-roupa de uma jovem. Puxei o objeto para fora. A sala inteira parou de respirar. Até o chaveiro desligou a máquina por um segundo. Nas minhas mãos, envolto no casaco da Zara, estava a minha sopeira de porcelana Schmidt, aquela branca com filetes de ouro nas bordas, que foi presente de casamento da minha madrinha. E dentro da sopeira, fazendo um barulho oco, havia uma caixinha de veludo vinho. Abri a caixinha. Lá dentro, repousava o broche de camafeu de ouro que pertenceu à minha mãe. Uma peça do século passado, esculpida à mão, que eu guardava no fundo da gaveta de calcinhas do meu quarto. O meu quarto, onde a Priscila jurou que nunca entrava. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para ser cortado com um bisturi. Eu me levantei devagar, segurando a sopeira e a caixinha contra o peito. Olhei para a Priscila. Ela estava branca, os lábios tremendo, os olhos arregalados, incapaz de formular uma única sílaba. Calcinhas bem duras e antigas essas suas, não é, Priscila? Eunice comentou com um nojo palpável na voz. Virei o rosto para o meu filho. Cássio olhava para a sopeira como se fosse uma assombração. Ele balançava a cabeça negativamente, passos curtos para trás, tentando se desvincular do crime da esposa. Mãe, eu não sabia. Ele gaguejou, a voz embargada. Eu juro pela minha vida que eu não sabia que ela tinha pegado isso. Priscila, você ficou louca? Você ia roubar a sopeira da minha avó? O camafeu? Priscila tentou se defender, a voz saindo como um guincho de rato encurralado. Eu não ia roubar. Eu vi lá no fundo da gaveta, estava pegando poeira. Eu ia levar num antiquário em Vitória só para avaliar, para saber se tinha seguro. Era para o bem de vocês. A mentira tem perna curta, e a sua não tem nem os joelhos, eu disse, a voz num sussurro cortante. Coloquei a sopeira com o camafeu em cima da mesa de jantar. A mesma mesa onde, 24 horas atrás, eles me sentenciaram à inutilidade. Eu caminhei até o Cássio. Parei a 1 palmo do rosto dele. Ele era mais alto do que eu, mas naquele momento ele parecia ter o tamanho de uma formiga debaixo do meu sapato. Você jura pela sua vida que não sabia, Cássio? Perguntei, olhando no fundo da alma daquele homem frouxo. Sabe o que é pior? Eu acredito em você. Eu acredito que você é tão inútil, tão ausente e tão submisso a essa mulher que você não faz ideia do que acontece debaixo do seu próprio teto. Ou melhor, do meu teto. Você fechou os olhos enquanto ela escondia minhas xícaras, empurrava minhas plantas, me chamava de fardo. E fecharia os olhos quando ela vendesse as lembranças da sua própria avó para comprar mais uma bolsa de couro. Mãe, me perdoa. As lágrimas finalmente romperam. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala, agarrando a barra do meu roupão de piquete. Me dá mais uma chance. Eu mando ela embora. Eu me separo dela agora mesmo. Mas deixa eu ficar, mãe. Eu não tenho para onde ir. Eu tô sem dinheiro. Meu cartão não passa. Eu sou o seu sangue. A cena era patética. Priscila arregalou os olhos, traída no mesmo instante em que a corda apertou no pescoço do marido. Você é um covarde, Cássio, ela gritou para ele.
Seu filhinho de mamãe nojento ia me jogar na rua para salvar a própria pele? Você tentou roubar a minha mãe. Ele berrou de volta, o rosto banhado em lágrimas de crocodilo. Eu olhei para baixo, para o topo da cabeça do meu filho agarrado às minhas pernas. O instinto materno, aquele que a sociedade diz que é sagrado, que diz que a gente tem que perdoar tudo, deu um último suspiro dentro do meu peito. Mas eu não sou apenas mãe. Eu sou a Dirce. Fui enfermeira de triagem 30 anos. Eu sei quando um membro gangrenado precisa ser amputado para salvar o resto do corpo. Com um puxão seco, eu soltei a barra do meu roupão das mãos dele. Dei um passo para trás. Levanta, Cássio, eu ordenei. A minha voz não tinha raiva, tinha apenas o gelo absoluto da decepção final. O chão está limpo e você está sujando. Ele me olhou de baixo para cima, o queixo tremendo. Mãe, não me chame de mãe agora, eu cortei. Sangue atrai sanguessuga, e eu acabei de secar a fonte. Quando o seu pai morreu, eu fiz plantões duplos no hospital de Vitória. Eu lavava uniforme sujo de sangue de madrugada para você ter caderno novo na escola. Eu deixei de comprar sapato para mim para pagar a sua formatura. Sabe por quê? Porque quem pariu Mateus que o embale. E eu embalei. Criei, sustentei, dei amor. Apontei o dedo para a porta, onde o chaveiro já estava terminando de parafusar o espelho metálico da nova fechadura. Mas você não é mais uma criança. Você é um homem feito que escolheu trazer uma víbora para dentro do meu ninho e riu quando ela tentou me picar. Ontem à noite, naquela mesa, quando você deu aquela risadinha, você cortou o cordão umbilical. O que restou aqui foi apenas a dona do imóvel e o ocupante indesejado. Dona Dirce, a senhora não pode... Priscila tentou intervir, choramingando. Cala a boca, menina. Eunice estourou, dando um passo pesado. Mais um pio e eu chamo a viatura por furto qualificado. Pega as suas tralhas e vai para o corredor. Agora. O chaveiro se levantou, limpando as mãos num pano de estopa. Ele caminhou até mim, de cabeça baixa, respeitando o momento tenso, e estendeu a mão. Serviço finalizado, dona Dirce. Aqui estão as 3 chaves da fechadura tetra e as 3 da fechadura de baixo. A porta de serviço já estava com o cadeado novo que a senhora pediu de manhã. Eu peguei o molho de chaves brilhantes e geladas. O peso delas na minha palma era o peso da minha liberdade recuperada. O som do metal tilintando fez Cássio estremecer. Obrigada, Marcos. O pagamento já foi feito no Pix da sua tia. Eu disse, sem tirar os olhos do meu filho. Guardei as chaves no bolso do roupão. Acabou o tempo, eu anunciei. Peguem as malas. Cássio levantou-se lentamente, parecendo ter envelhecido 10 anos naqueles 10 minutos. Ele olhou para mim uma última vez, procurando qualquer rachadura na minha postura, qualquer sinal de que eu cederia. Não encontrou nada além de uma rocha esculpida pela maresia. Ele pegou as 2 mochilas. Priscila, soluçando e fungando com a maquiagem preta, escorrendo pelas bochechas, agarrou a alça da mala preta e a caixa do aparelho de fondue. Eunice abriu a porta da frente, escancarando-a para o corredor do prédio. Eles começaram a sair. O barulho das rodinhas da mala da Priscila, agarrando nas frestas do piso de taco, era o som de uma retirada humilhante. O corredor lá fora estava mal iluminado. Pelo canto do olho, vi a porta do apartamento 402, bem em frente ao meu, se abrir uma fresta. Dona Odete, minha vizinha fofoqueira de 80 anos, estava espiando pelo vão, com os olhos brilhando de curiosidade. Deixei que visse. Deixei que o prédio inteiro soubesse que na casa da Dirce, a lei do respeito havia sido restaurada a ferro e fogo. Quando Cássio arrastou a última sacola para o corredor, ele parou na soleira da porta. Como a gente vai descer tudo isso, mãe? O elevador é pequeno, a gente não tem internet para chamar um carro, a gente não tem dinheiro. Usem as pernas, desçam de escada, peçam carona na rua, liguem a cobrar do orelhão da esquina para a mãe da Priscila. Sejam criativos, eu respondi fria. Para quem ia comprar um apartamento de alto padrão na Praia do Canto, descer 4 andares carregando o próprio orgulho não deve ser problema. Priscila, já perto do elevador, virou o rosto borrado de lágrimas negras e cuspiu as últimas palavras cheias de ressentimento. A senhora vai morrer sozinha, sua velha amargurada. Eu dei um passo para o corredor, olhando para ela de cima a baixo e sorri.
Um sorriso genuíno, leve, de quem acabou de curar uma infecção gravíssima. Sozinha eu já estava, minha filha, mesmo com a casa cheia. A diferença é que a partir de hoje eu estarei sozinha, em paz e com as minhas pratas no lugar. Recuei para dentro do apartamento. Eunice entrou logo atrás de mim, batendo a mão no meu ombro num gesto silencioso de aprovação. Marcos pegou sua caixa de ferramentas. Agarrei a maçaneta da porta. Olhei para o meu filho encolhido no corredor, rodeado por tralhas e por uma mulher que o desprezava tanto quanto ele desprezou a mãe. Boa sorte na vida, Cássio, eu disse. E antes que ele pudesse abrir a boca para responder, bati a porta pesada de madeira. O estrondo ressoou pelas paredes do meu apartamento. Imediatamente, enfiei a chave nova no buraco da fechadura tetra. Girei 1, 2, 3, 4 vezes. O barulho dos pinos de aço travando na batente de ferro foi a melodia mais linda que já escutei na vida. Girei a chave da fechadura de baixo. 2 voltas. Trancada a 7 chaves. Apoiei a testa na madeira fria, fechando os olhos. O cheiro de maresia entrou pela fresta da janela da sala, misturando-se com o aroma da minha samambaia. Não havia mais cheiro de baunilha enjoativa. Não havia mais tensão no ar. A montanha havia parido um rato, e o rato havia sido enxotado para o esgoto de onde a ingratidão nasce. Abri os olhos e me virei para a minha sala. Minha mobília, minhas taças na cristaleira, minha sopeira salva na mesa de jantar. A rainha não apenas havia defendido seu castelo, ela havia lembrado aos plebeus que a coroa nunca saiu da sua cabeça. O silêncio que se instalou no meu apartamento após o estrondo da porta fechada não era um silêncio vazio. Era um silêncio preenchido, espesso, com cheiro de vitória e gosto de alforria. Eunice soltou um suspiro longo, daqueles que puxam o cansaço do dia inteiro para fora dos pulmões, e encostou as costas na parede do corredor. Marcos, o chaveiro, já tinha guardado suas ferramentas e acenou com a cabeça em sinal de respeito antes de se despedir com um "Boa noite, dona Dirce. Fique com Deus", saindo pela porta de serviço que agora também ostentava um cadeado novo de latão maciço. Ficamos apenas nós duas na sala. A investigadora aposentada e a enfermeira que acabou de fazer a amputação mais difícil da sua vida. Caminhei até a mesa de jantar e passei a mão pela tampa da minha sopeira de porcelana Schmidt. O camafeu de ouro da minha mãe continuava lá dentro, seguro. O resgate da minha história estava completo. Eunice se aproximou, puxou uma das cadeiras de madeira estofadas e sentou-se, cruzando as pernas. "Você tem sangue frio, Dirce", ela disse, a voz rouca soando quase suave pela primeira vez na noite. Eu já vi muito marmanjo tremer na base na hora de expulsar parente folgado. A culpa costuma engolir as mães. Eu fui até a cozinha, peguei 2 das minhas xícaras Duralex âmbar, aquelas mesmas que a Priscila tinha escondido com vergonha, e servi o resto do café que eu havia passado mais cedo. Levei para a mesa e entreguei uma à minha amiga. "A culpa só engole quem não sabe o que plantou, Eunice", eu respondi, sentando-me de frente para ela. O café estava morno, mas desceu como o néctar mais doce do mundo. Eu plantei amor, plantei suor, dei do bom e do melhor. Mas quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Se eu deixasse a culpa me dominar hoje, amanhã eu seria a ovelha devorada dentro da minha própria casa. Gato escaldado tem medo de água fria, e eu já estava congelando. Nós brindamos com as xícaras marrons. Um brinde mudo à justiça feita com as próprias mãos. Eunice bebeu o café, levantou-se, deu um tapinha no meu ombro e foi embora, dizendo que a novela dela já estava na metade e que o dever cívico do dia estava cumprido. Quando fechei a porta atrás dela e dei a última volta na chave tetra, a ficha finalmente caiu por inteiro. Eu estava sozinha, e a solidão, que por tantos anos após a morte do meu marido foi o meu maior fantasma, agora me abraçava como uma velha amiga que traz paz. Fui para o meu quarto, deitei na minha cama de solteiro e dormi um sono profundo, pesado e sem sonhos. O sono dos justos. Na manhã seguinte, o sol da praia da costa parecia mais brilhante. Acordei às 6 da manhã, como de costume, mas não havia a pressa de não fazer barulho. Não havia a preocupação de ligar a televisão baixinho para não acordar os meninos.
Coloquei meus chinelos e fui direto para a sala. Escancarei as portas de vidro da varanda. A brisa do mar invadiu o apartamento, levantando as cortinas de linho e varrendo para fora qualquer resquício do cheiro daquela baunilha enjoativa das velas da Priscila. O dia seria longo. O exorcismo físico precisava acompanhar o exorcismo emocional. Comecei pelo quarto de hóspedes. O quarto que foi o estopim de toda a guerra. Abri a porta e me deparei com a bagunça que eles haviam deixado para trás na pressa da fuga. Cabides vazios, jogados no chão, papéis amassados, fronhas manchadas de maquiagem. Não perdi tempo com sentimentalismos. Peguei sacos de lixo pretos de 100 litros e comecei a jogar tudo o que não era meu lá dentro. Os restos de creme importado, as revistas de moda, as caixas de sapatos vazias. Fui até a área de serviço, peguei meu balde de alumínio, a vassoura de piaçava e uma garrafa de desinfetante de pinho. Lavei aquele quarto de cima a baixo. Esfreguei o piso de taco com cera em pasta, daquela que a gente tem que espalhar com um pano de chão grosso e depois puxar o brilho com a enceradeira antiga. O cheiro forte da cera misturado com o pinho era o cheiro da minha juventude, o cheiro de casa limpa e respeitada. Arrastei a cama para o centro. Troquei o colchão de lado. Coloquei um jogo de lençol de percal branco com bordados nas pontas, que eu guardava no armário há anos, esperando uma visita que merecesse dormir nele. Trouxe de volta a minha velha máquina de costura portátil, que não usava há tempos, e coloquei sobre a escrivaninha. Aquele quarto não seria mais um depósito de gente ingrata. Seria o meu ateliê de costura e o meu canto de leitura para as tardes de chuva. O trabalho braçal levou o dia inteiro. Minhas costas doíam, meus braços pesavam, mas o meu espírito estava leve como uma pluma. No meio da tarde, juntei as 4 xícaras brancas e quadradas que a Priscila havia comprado, aquelas que pareciam pires de laboratório. Coloquei numa sacola de papelão e desci até a portaria. Entreguei na mão do seu Severino, o porteiro, dizendo que era para ele levar para a esposa. A alegria do homem foi a minha gorjeta. Quando voltei pelo elevador, a porta se abriu no meu andar e dei de cara com a dona Odete. A vizinha do 402. Ela estava com a orelha quase colada na minha porta, segurando uma sacola de pães como disfarce. Quando me viu sair do elevador, ela deu um pulo para trás, ajeitando os óculos de grau no rosto enrugado. Ah, dona Dirce, que susto! Eu estava indo tocar a campainha para saber se a senhora estava bem. Ontem à noite teve um barulho danado aqui no corredor, um entra e sai de malas. O Cássio viajou? A curiosidade dela pingava veneno disfarçado de preocupação. Eu parei no corredor, com a chave na mão, e olhei para ela com um sorriso educado, mas impenetrável. O Cássio se mudou, Odete. Ele e a esposa decidiram que já estava na hora de voar com as próprias asas. Afinal, quem casa quer casa, e a minha já tem dona. Nossa, mas assim de uma hora para outra, sem nem fazer uma despedida? Ela insistiu, os olhos miúdos tentando pescar alguma fraqueza. Água que passou não move moinho, Odete. A despedida foi feita do jeito que precisava ser. Agora, se me dá licença, eu deixei uma panela no fogo e o meu tempo é precioso. Entrei, tranquei a porta e ri sozinha na sala. A vizinhança podia fofocar o quanto quisesse. A minha paz não era negociável, e o meu nome eu garanto com a minha postura, não com a aprovação de quem não paga o meu condomínio. Os dias que se seguiram foram de uma reconstrução silenciosa e deliciosa. Fui ao banco na segunda-feira. Tirei um extrato da minha conta no caixa eletrônico. Ao cancelar os cartões do Cássio e cortar as despesas absurdas que eles geravam, eu vi que minha aposentadoria de enfermeira era mais do que suficiente. Fiz as contas no papel de pão ali mesmo na fila. Iam me sobrar quase R$ 2.500 todos os meses. Dinheiro que era sugado pelo ralo da vaidade alheia. Passei no supermercado chique da avenida principal, aquele que eu evitava entrar porque achava tudo muito caro. Fui direto no balcão de frios. Pedi meio quilo do melhor queijo Gouda que eles tinham e uma garrafa de vinho tinto chileno. Paguei no débito, sem tremer, sem medo de a máquina recusar. O dinheiro do meu plantão, das minhas varizes, das minhas noites em claro. Eu merecia cada centavo. Nos primeiros meses, a ausência do meu filho machucou. Não vou mentir e dizer que o coração de mãe vira pedra da noite para o dia.
Houve tardes em que eu sentava na varanda, olhando o mar bater na areia da praia da costa, e lembrava do Cássio pequeno, correndo pelo apartamento de meias, pedindo bolo de cenoura. A saudade apertava o peito. Mas logo em seguida, a memória da risada debochada dele na mesa de jantar vinha como um balde de água fria, apagando a fogueira da nostalgia. A dor do luto em vida é estranha. A gente chora não por quem a pessoa morreu, mas por quem a pessoa escolheu se tornar. Quase 7 meses após o despejo, o meu telefone tocou num domingo de manhã. Era Dia das Mães. Eu estava na cozinha, coando o meu café no coador de pano, ouvindo um disco do Aguinaldo Raiol na vitrola da sala. Olhei para o visor do celular. O nome Cássio piscava na tela. Deixei tocar até cair na caixa postal. Minutos depois, chegou uma mensagem de texto. Coloquei os óculos de leitura e abri. Feliz Dia das Mães. Eu sei que a senhora tá chateada ainda. A Priscila me largou faz 2 meses, voltou para casa da mãe dela e me deixou com as dívidas. Tô morando numa pensão no centro de Vitória. Queria te ver. Posso passar aí para te dar um abraço e comer aquele seu pão de queijo? Tô com saudade, te amo. Eu li a mensagem 3 vezes. O cheiro do café fresco invadiu minhas narinas. O arrependimento dele tinha cheiro de conveniência. A mulher o deixou, o dinheiro acabou, a cama da pensão devia ser dura, e de repente, a velha, que é um fardo, virou a mãe amada com pão de queijo quente. Meus dedos pairaram sobre o teclado do celular. Eu poderia ceder. Eu poderia responder: venha, meu filho. Era o que a sociedade esperava de mim. A mãe mártir, a mãe santa, a mãe que apanha e sorri. Mas eu sou a Dirce. Digitei devagar, escolhendo cada palavra com a precisão de quem corta um curativo. Feliz domingo, Cássio. Sinto muito pelo seu casamento, mas cada um colhe o que planta. A confiança é um vaso de cristal. Depois que quebra, a gente até cola, mas não serve mais para colocar água. Meu apartamento não é pensão, e o meu pão de queijo eu faço apenas para mim e para os meus convidados. Fique bem, arrume um emprego honesto e pague suas dívidas. Eu te amo como mãe, mas me amo mais como mulher. Deus te abençoe. Apertei o botão de enviar. Bloqueei a tela do celular e coloquei o aparelho dentro da gaveta do armário. O amor de mãe não precisa ser sinônimo de capacho. Às vezes, a maior prova de amor que a gente pode dar a um filho mimado é deixar que a vida bata nele até ele aprender a virar homem. Quem ama, educa. E a minha última lição para ele foi fechar a porta. Hoje, aos 72 anos recém-completados, a minha vida é um mar de águas calmas. A minha samambaia chorona cresceu tanto que as folhas já tocam o piso de taco da sala. Minha coleção de dedais brilha na prateleira. Nas tardes de quinta-feira, a Eunice vem tomar café comigo e jogamos buraco na mesa de jantar, a mesma mesa que foi o palco da minha libertação. Eu ando pelo calçadão da Praia da Costa de cabeça erguida. Compro minhas lãs no armarinho do centro, faço minhas mantas, ajudo na quermesse da paróquia do bairro. As pessoas me olham e veem uma senhora idosa de cabelos brancos e passos lentos. Eles acham que nós, as velhas, somos invisíveis. Acham que o tempo levou a nossa força, que a idade nos tornou descartáveis, que o nosso único destino é encolher até desaparecer para não dar trabalho aos mais novos. Eles não fazem ideia. A juventude tem a pressa, tem a pele esticada e a arrogância de quem acha que sabe tudo. Mas a velhice, meus amigos, a velhice tem o tempo, tem a sabedoria das cicatrizes e, acima de tudo, tem a escritura das próprias batalhas. Nós não somos fardos. Nós somos os pilares que sustentam a história que eles tentam reescrever. Apoio os braços na grade da minha varanda e sinto o vento minuano do sul, que às vezes sobe até o Espírito Santo, bagunçar os meus cabelos ralos. O barulho das ondas quebrando lá longe é a trilha sonora da minha dignidade intacta. Coloco a mão no bolso do meu roupão de piquê e toco o molho de chaves de metal frio que anda sempre comigo. O apartamento é meu, o espaço é meu, e a rainha nunca mais deixará que nenhum bobo da corte tente sentar no seu trono.